versículo 1 por diante, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai querido e Deus eterno, Santo Espírito de Deus, me coloque em tuas mãos, Senhor, e mais uma vez rogo, Senhor, a tua graça para ministrar a tua santa palavra, Senhor, aos irmãos, às famílias desta comunidade, a cada pessoa que está atenta à tua voz nesta tarde, Senhor. Dás graça ao teu servo, como graça também a estas almas, para entender e compreender do teu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor. Confirma a boa obra com a tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Queridos e amados irmãos, nesta tarde eu quero vos deixar uma pequena mensagem intitulada Aprovado, Provado e Aprovado por Deus. Então, são dois tópicos, irmãos, que nós estamos falando nesta tarde. Primeiro, aprovado. Primeiro provado e segundo aprovado. Primeiro provado, segundo aprovado. Amém? Então são duas palavras que nesta tarde esse texto bíblico nos chama a atenção. E quem é o exemplo, irmãos, de que fora colocado à prova? A Bíblia, a palavra de Deus escrita, ela nos ensina que Deus prova todos aqueles a quem Ele chama, todos aqueles a quem Ele ama. Deus prova aos seus escolhidos. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, sendo Ele o único Filho de Deus, a quem Deus escolheu, constituiu, separou e levantou no devido tempo para a redenção de todo aquele que crê, para a restauração de toda a sua criação. Ele também foi colocado à prova. E o texto que foi lido no capítulo 4 de Mateus registra, Mateus, este acontecimento que ocorrera há mais ou menos 2000 anos atrás, quando Jesus triunfou sobre o diabo, não só na cruz, mas também no deserto. Deserto é um campo de batalha espiritual. Louvado seja Deus. Muitas vezes o deserto, e não só muitas vezes, a verdade é, a dificuldade, a complexidade, a diversidade é terrível no deserto, porque no deserto, irmão, você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para a frente, você olha para trás, e você não vê
pessoas capazes de te livrar do deserto, dos perigos que oferece o deserto. Mas eu quero te falar nesta tarde, que se você olhar para cima, para os céus dos céus, você vai encontrar um Deus vivo e todo-poderoso, que pode te fazer triunfar no deserto, pelo seu poder, pela sua glória e pelo poder da sua palavra. Bendito seja Deus. Então a primeira coisa de tudo, entenda: provação. Todo mundo passa provações. E na verdade, queridos irmãos, Deus escolheu o Senhor Jesus para ser Rei dos reis e Senhor dos senhores. O próprio Deus confiou ao seu Filho Jesus Cristo, a igreja, o povo santo do Senhor. Jesus reina e reina para sempre no reino de Deus, e somos seus servos, e fomos dados a Cristo para servirmos a Cristo e estarmos com Cristo e em Cristo. Aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus teve um momento de prova. E esta prova, eu vou te falar, não foi o diabo que armou a armadilha, não foi o diabo que enganou, não foi o diabo que persuadiu. Não, havia um lugar preparado para que Jesus fosse provado, né? Fosse colocado à prova e fosse aprovado. E quem preparou? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduziu ao deserto. E a primeira prova no deserto que Jesus enfrentou, irmão, foi a necessidade física. E quantas pessoas hoje não conseguem estar com Deus por causa das necessidades físicas? Quantas pessoas hoje não conseguem estar com Deus por causa, irmão, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem se aproximar de Deus, ter uma intimidade, ouvir a voz de Deus, por causa das necessidades físicas? Porque nós temos necessidade, irmãos, de calçar, de vestir. Irmãos, nós temos a necessidade de nos alimentar, e para isso precisamos trabalhar. E quantas pessoas já não têm tempo, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, para chegar na casa de Deus, para passar 1 hora, 2 horas ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão presas em seus trabalhos, saem de um trabalho para outro trabalho, e tem tempo para trabalhar, achando, irmão, que se não for assim, morrerá e perecerá. Mas a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem. Quem disse foi Jesus para o diabo, porque ele quer fazer você entender que só há um caminho, que só há uma solução. Não, quem determina a nossa vida, quem dá a palavra final sobre nós é o próprio Deus. É aquele que nos criou, que tem o nosso futuro em suas mãos, aquele que cuida de nós, independentemente que você esteja trabalhando, que você esteja parado. Deus faz com que o alimento chegue a você, Deus faz com que você sente a mesa e se alimente. O que não falta para você é o alimento cotidiano. E sabe por que não falta? Porque Deus cuida da sua criação. Às vezes você diz assim: fiquei desempregado, agora vou passar fome. Aí passa 1, 2 anos, aí fica assim dizendo: meu Deus, já passou 2 anos e eu estou aqui. E até comi comida que não tinha comido quando estava trabalhando. Não é interessante? Isso é enganoso, irmão. Faraó usou essa estratégia nos dias de Moisés, porque Deus enviou Moisés até o povo de Israel no Egito, para falar com o seu povo, para aproximar o povo de Deus. Quando o povo começou a ouvir a palavra do Senhor, sabe o que Faraó fez? Faraó ficou sabendo que o povo, depois que largava, né, cumpria as suas horas de trabalho, aí tinha a parte da tarde, o povo se reunia para ouvir a palavra de quem? De Deus. Quando o Faraó ficou sabendo que o povo estava mesmo trabalhando, depois que largavam, em vez de ir para casa, estavam se reunindo para ouvir a palavra de Deus, minha irmã, sabe o que ele fez? Ele mandou aumentar as horas de trabalho, para que o povo não ouvisse a palavra de Deus e não fosse liberto. Liberto da ignorância, liberto do engano. Porque me diga uma coisa:
Que poder tem o inimigo sobre a sua vida? Mas se você deixar, ele tem. Só se você deixar. É a palavra depois que Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Ei, essa palavra está dizendo: ô Satanás, quem decide o que vai ser é Deus. Aquele que te criou, rapaz. Aquele a quem tu traiu, rapaz. Ele é Senhor nos céus e da terra, e é Ele que decide o que vai ser. Não é você, mas é o Todo-Poderoso. E as pessoas precisam ter esse conhecimento, meu irmão. Aleluia. Aleluia, poderoso. Mas lá no deserto ele teve fome. Primeira prova, necessidade física. E quando apertou a fome, sabe, irmão? E a fome deixa a gente indignado. Quando a gente está com fome, não está para conversar com ninguém, né, irmão? A gente fica aquele negócio estressado, né, irmão? Tem que comer, tá? E Jesus teve fome. Quando pensava que ia ouvir alguém interessante, quem aparece? O adversário. Pode ser o Pedro. O adversário. E ele se aproxima de Jesus como? O que é que ele diz? Se tu és, ó só. Ele não sabia. Ele queria realmente ter certeza que Jesus era. O filho de quem? Se tu és, tipo, prova quem tu és, transformando essas pedras em quê? Em pão. Eu não preciso transformar a pedra em pão, como já foi cantado. Eu não preciso aqui, né, irmãos, para provar a ninguém que Deus está cuidando de quem? De nós. Ou você precisa? Matar, roubar, destruir ou fazer alguma loucura para provar que Deus é na tua vida? Você não precisa. Mas o diabo quer pressionar você de forma que você acha que tem que provar alguma coisa. Não, irmão. Se Deus te chamou de filha, você é filha. Se Deus te chamou de filho, você é filho. Se Deus está com você, ninguém pode ir contra você. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor. Ele se aproximou e disse a Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sabe o que foi que Jesus disse para ele, né? Nem só de pão viverá o homem. Amém? Jesus venceu. E como é que Jesus venceu? Citando as Escrituras. A palavra que Jesus citou estava escrita em Deuteronômio. A Bíblia, nos profetas, aleluia, já estava escrito. E numa guerra espiritual você deve lembrar, irmão, que a palavra de Deus é fiel porque vem de um Deus fiel. A palavra de Deus é poderosa porque vem de um Deus todo poderoso. O Raiachá de Cantuia Manerá Súria. Aleluia, Santo de Israel. Glória a Deus. Pronto, aleluia. Mas ele não desiste, o texto bíblico mostra. A paz, meus irmãos. Amém. Ele não desiste, o texto bíblico mostra. E chegando o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, aleluia, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aleluia. Se tu és o filho de Deus, irmãos, a paz, meu irmão. Bom, se tu és o filho de Deus, irmão. Glória a Deus. De novo aquela necessidade de provar identidade. Você está entendendo o que a palavra está dizendo? Aleluia. O inimigo diz: se tu és, você tem certeza de quem você é? Porque se você tem certeza que é filho de Deus, esta palavra do inferno não pode te persuadir. Porque o filho é filho e eternamente filho. Porque o justo é justo e eternamente justo. Desse jeito. Alamanchou. Glória. Irmãos, segunda tentação, ele sai da terra e leva para o alto. Ele sai do deserto e leva para o alto, pináculo do templo. E lá de cima, o que é que você vai ter? Você vai ter uma visão de cima para baixo. Mas olha o que é que o inimigo quer. Ele não quer te exaltar, ele quer te enganar. Ele quer te vencer com engano. E ele vai lembrar daquilo que Deus falou a respeito dos seus filhos.
porque é Deus quem guarda os seus filhos. Deus guarda os seus filhos. Anjos se acampam à volta dos filhos de Deus, porque Deus o Pai é o seu protetor. Olha só o que o inimigo está dizendo. A posição parece que é superior, mas é perigosa. Um deslize de lá e já era. A morte é certa. Quem está entendendo? Aí ele diz, olha, se tu pular, diabólico, os anjos de Deus vão te segurar. Porque afinal de contas, se você é filho, Deus não vai permitir que o mal te aconteça. Está escrito, olha, ele conhece as escrituras, conhece, mas não vive ela, irmão. Conhece, mas não vive, não obedece. Conhece o Deus Criador que o criou, mas não não é submisso. Aleluia. Embora tenha poder, mas aquele que o criou tem sobre ele todo o poder. Mas veja a voz persuasiva. Então Jesus disse para ele, segunda vez que Jesus vai ser provado e aprovado. Porque Deus permite que certas coisas às vezes aconteçam na nossa vida, é para provar a sua fidelidade, irmão. É muito fácil a pessoa dizer que é fiel sem ser provado. Aleluia. Mas toda vez que você falar que é fiel, Deus te coloca à prova. Para que as pessoas saibam que entre o seu desejo, o desejo do diabo, você ficou com a vontade de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado e você seja provado e aprovado. E o nome de Deus glorificado. Aleluia. Então Jesus respondeu para ele, também está escrito, homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Ah, pastor, tá brabo o negócio, tá brabo? Já parou para pensar por que tá brabo? Aleluia. Porque antes mesmo eu tenho que me examinar. Se o que eu estou vivendo foi por causa da minha loucura, ou se é uma prova que vem da parte de Deus, ou se eu estou vivendo por perturbação de outras pessoas próximas a mim. Eu tenho que me analisar. Porque se eu estou sentindo e entendendo que é uma provação de Deus, eu tenho que buscar força nele para poder vencer a prova. Porque com a ajuda dele tudo é possível. Amém, meus irmãos? Jesus usou o que aqui, crente? Jesus bateu no diabo? Não. Ele usou a espada do Espírito. que é a palavra de Deus. Porque ninguém na terra, nem no mundo espiritual pode ir contra aquilo que Deus falou. Você só pode se for a favor daquilo que Deus falou. Aí você pode. Contra aquilo que Deus falou, ninguém pode. Glória a Deus. Amém? Glória. Então Jesus disse para o diabo, não tentarás o Senhor, não ponha Deus à prova. Tenha certeza que Ele cuida de você, que Ele é fiel e que mesmo esse tempo ruim, estando te cercando, esse tempo também vai passar. Mas você permaneça na presença de Deus. Não dê um passo fora da presença, porque nesse cenário de batalha espiritual, a única proteção que você tem é as asas do Todo-Poderoso. A sua fidelidade, a sua graça, o seu infinito poder vai te guardar se você permanecer fiel. Amém, meus irmãos? E tu acha que ele desistiu? A primeira tentação, a segunda tentação, e foi para a terceira tentação. O diabo é o que? Perseverante. Às vezes a gente começa a orar, aí vem para o culto, ora de, mas parece que não aconteceu nada, e cheguei morto e cansado, irmão. Mulher, não sei se vai dar para vir amanhã não. Não, eu comecei a orar agora. Eu já quero hoje. Aí o Senhor está dizendo, não é hoje, tem que perseverar, porque é uma batalha travada. Você está num campo, você está lutando contra hostes malignas. Sem o revestimento do poder do Espírito Santo, você não vai triunfar. Sem o poder da palavra para te dar sabedoria e revelar a estratégia do inimigo, você não triunfa. Você precisa
está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Como disse o salmista no Salmo 57, debaixo de tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Pois é, o inimigo ele foi uma, foi duas e partiu para terceira vez. Tentou de uma forma, não deu certo. Aí criou outro meio, não deu certo. Aí ele não desistiu, foi para o outro meio, né? Plano A, plano B e plano C. Às vezes o crente não tem nem plano de reserva, né? O diabo tem. Não desistam fácil. Finalizando a mensagem, porque a tarde passa, irmãos. Diz assim, verso 8: novamente o transportou o diabo a um monte, agora foi para o monte, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me ador. Glória a Deus. O que é que o diabo quer, irmão? Adoração. O que é que ele quer? Ser adorado. E por que é que ele tem poder sobre essas coisas da terra? Por causa do pecado original. Mas ele não permanece aqui, e nem essas coisas vão permanecer aqui. Glória a Deus. No final prevalecerá o Deus Todo-Poderoso e aqueles que amam o Deus Todo-Poderoso. Vai vir o tempo que Deus vai separar da sua presença tudo aquilo que é mal, perverso, maligno para sempre. Aleluia. E tudo que você hoje vê será destruído, irmão. Aniquilado pelo fogo do juízo de Deus. Eu estava olhando agora essa semana, uma tristeza, irmão. O nome de uma cidade aqui, se não me engano, do Rio Grande do Sul, chamada Mimoso. Acho que é esse nome, né? Você viu aqueles carros, irmão? A cidade coberta por águas. Tudo aquilo que os homens levam anos brigando, se esforçando, trabalhando para comprar, levado como se fosse lixo. Debaixo da ira de um Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor quiser sacudir e engolir essa terra, ele engole num piscar de olho, irmão. Glória a Deus. Sabia disso? Então o que é que nós entendemos? Tudo aqui um dia perece. Só o que permanece eternamente é o relacionamento do homem com o seu Criador. Do outro lado, isso permanece. Por isso você tem que ter esse relacionamento aqui, zelar por ele aqui, para quando partir daqui ter certeza que vai permanecer com ele do outro lado. Aleluia! Fazendo a vontade do Senhor. Terceira prova. O que é que o diabo quer dar a Jesus? Todos os reinos. Olha, irmão. Olha a riqueza, poder, honra, glória, sabe, irmão? O que é que ele quer dar? Todos os reinos. Ele diz: são meu e eu posso te dar. Primeiro, o bicho é mentiroso. Aleluia. Ele pode até oprimir esse povo, mas a terra não pertence a ele. Se pertencesse, ele não ia permitir que fosse destruída. Por que a terra vai ser destruída? Porque ele não tem poder sobre ela. Glória a Deus. Poder tem para destruir a terra quem a criou, quem a firmou e a sustenta. O Deus Todo-Poderoso. Esse tem poder Glória a Deus. para aniquilar a terra a hora que ele quiser. Amém? Então o que é que o diabo faz? A arte da mentira. Faz uso desta arte. Uma arte mentirosa e enganosa. Mostra assim: vamos ganhar o homem pelos olhos. Está vendo, meu filho? Tudo isso aqui vai ser seu. Você vai ser reconhecido. Você vai ter fama. Olha, não vai te faltar poder e nem dinheiro. Em troca, você só dá a sua alma para ele. Aleluia. Em troca, você só adora ele, só serve a ele, porque adorar está ligado a isso, a reverenciar e servi-lo. O que é que o diabo queria? Que Jesus servisse a ele. Jesus não veio a esse mundo para servir o diabo, irmão. Bem sabia o Senhor o que tinha que fazer, a missão que Deus lhe confiou. Bem sabia ele também que estava de passagem nesta terra, mas antes de ir embora tinha que concluir a missão que salvaria todo aquele que um dia nele cresce através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. E o que foi que Jesus disse na terceira prova? Porque tem coisa, viu, irmão? Tem coisa que quem vai ter que decidir é você. A prova é para você. Então você é que resolve. Deus está tratando contigo. Então você é quem dá a resposta a Deus. Eu não posso dar uma resposta a Deus por você. Você é que tem que responder o que o Senhor quer com você. E aqui é uma questão de escolha. Com quem você fica? Com Jesus ou com o diabo? Aleluia, Deus. Com as riquezas perecíveis ou as riquezas eternas? Glória a Deus. É bem claro que está na Bíblia. Glória a Deus.
Virá um momento que todo ser humano terá que fazer essa escolha. Aleluia. Se vai confiar em Deus, se vai cair no laço do inimigo. Vai, canavassúria. Glória a Deus. Mais uma vez Jesus puxa da espada e Jesus corta a cabeça do inimigo. Como, pastor? Com a palavra. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meu irmão, Glória a Deus. tem hora que quem vai ter que dizer basta é você. Então chega. Para longe de mim, Satanás. Não quero conversa contigo. Vou servir ao Deus vivo, todo-poderoso, eternamente. Senhor, minha alma é tua, me guarda, me usa, mas eu quero estar contigo e na tua presença eternamente contigo. Por que se não fosse assim? Por que Jesus repreendeu? A terceira vez, irmã, ele tentando no ouvido. Está repreendido, em nome de Jesus está repreendido. E aqui você decide quem quer no seu ouvido. Se é o Espírito Santo habitando em você, ou se é o maligno falando no seu ouvido. Mas eu quero te dizer que assim como você, como Jesus venceu, nós também podemos vencer. E por que podemos vencer? Porque hoje a palavra de Deus nos ensina que devemos repreender o inimigo. E ficar com quem? Com Deus. E quando você faz essa escolha, Deus cuidará de você. Amém. Você vai ver que toda aprovação passa. Porque no versículo 11 diz assim: então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Ponto final. Aleluia. Por que você quer servir, irmão? Chegou os anjos, depois da prova, depois de aprovado, aí Deus supriu a mesa. Houve a provisão do Pai. Glória a Deus. Provado e aprovado. Jesus foi provado e foi aprovado. E Ele espera que todos nós, que Deus chama, também seja provado e aprovado. E aí, em meio às dificuldades, que você vai ter essa oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu fico contigo. Glória a Deus. Independente de qualquer coisa, tu és o meu Deus. Ponto final. Amém? Fique de pé em nome.